Você já percebeu que alguns sonhos se repetem? Não estou falando daqueles sonhos comuns que a gente esquece assim que abre os olhos. Falo daquele padrão insistente, quase uma visita programada. A queda infinita, por exemplo, aquele despencar sem fim, a sensação de que o chão nunca vai chegar e o sobressalto que te arranca da cama no último segundo. Ou o corredor escuro, que se estende por uma eternidade. As paredes úmidas, o cheiro de mofo e a sensação de que há algo no final, algo que você não quer encontrar. E a sensação de estar sendo observado, mesmo em meio à escuridão do seu próprio subconsciente. Um frio na nuca, um arrepio que percorre a espinha, a certeza de que olhos invisíveis te seguem a cada passo. E se isso não for apenas sua mente, e se seus sonhos se repetem, talvez eles estejam falando sobre algo que você ainda não enfrentou. É um fenômeno tão comum que chega a ser assustador. Milhões de pessoas relatam os mesmos padrões. A queda, sim, a queda que nunca termina. Mas também a perda dos dentes. Dentes que se esfarelam na boca, que caem um a um, deixando um vazio e um gosto amargo. A perseguição, onde você corre com toda a força que tem, mas suas pernas parecem presas em areia movediça. O perseguidor sempre se aproximando, a respiração dele no seu pescoço. O retorno insistente ao mesmo lugar. Uma casa antiga, uma rua deserta, um quarto esquecido, onde cada detalhe é familiar, mas a atmosfera é sempre de estranhamento, de algo fora do lugar. Parece que compartilhamos um catálogo de medos noturnos, uma biblioteca de imagens perturbadoras que se repetem em ciclos. É quase como se houvesse uma linguagem universal dos pesadelos, uma forma de comunicação que transcende culturas e experiências individuais. Você já se perguntou por que essas imagens persistem? Por que elas voltam noite após noite, como um disco arranhado que insiste em tocar a mesma melodia sombria? Essa familiaridade desconfortável nos conecta a algo maior, a uma experiência humana compartilhada de vulnerabilidade e mistério que se manifesta quando a consciência se dissolve. A ciência, claro, tem suas explicações. Nossos cérebros são máquinas complexas e os sonhos são, em grande parte, o reflexo de nossos estados mentais quando estamos acordados. O estresse acumulado durante o dia pode se manifestar como um labirinto sem saída ou uma perseguição implacável à noite. A ansiedade, essa companheira silenciosa de tantos, pode projetar cenários de impotência, como a incapacidade de gritar ou de se mover, ou a perda dos dentes, que simboliza a perda de controle ou de poder. Traumas passados, mesmo aqueles que acreditamos ter superado, podem ressurgir sob a forma de memórias fragmentadas, cenas desconexas que se repetem, tentando encontrar uma resolução que a mente consciente talvez se recuse a processar. É como se o cérebro, durante o sono, tentasse organizar o caos do dia, processar emoções reprimidas e, ao fazer isso, criasse esses cenários recorrentes. É um mecanismo de defesa, uma tentativa de cura ou talvez uma forma de nos alertar para algo que precisamos resolver. Talvez
seus sonhos estejam refletindo algo que você evita olhar quando está acordado. A repetição pode ser o cérebro tentando nos forçar a confrontar o que nos assusta, o que nos incomoda, o que nos perturba profundamente. Ele nos joga de volta na mesma situação, de novo e de novo, na esperança de que, em algum momento, possamos encontrar uma saída, uma solução, uma forma de lidar com aquilo que nos aflige. É a mente trabalhando em segundo plano, incansavelmente, para restaurar um equilíbrio que, na vigília, pode estar comprometido. E essa persistência, essa teimosia dos sonhos em nos apresentar os mesmos desafios é, de certa forma, uma prova da resiliência do nosso próprio ser, buscando a todo custo a harmonia e a paz interior, mesmo que para isso precise nos mergulhar repetidamente nos nossos medos mais profundos. Mas e se não for apenas isso? E se a explicação não se limitar à química cerebral e à psicologia? É aqui que a fina linha entre a ciência e o inexplicável começa a se borrar. Há relatos de pessoas que experimentam sonhos lúcidos involuntários, onde a consciência se acende dentro do sonho, mas não há controle. Elas estão cientes de que estão sonhando, mas são meros espectadores de um roteiro que não escolheram. E nesses momentos, a sensação de presença se intensifica. Não é mais um medo abstrato, mas a percepção nítida de que há algo ali observando, esperando. Pessoas relatam encontrar a mesma entidade, uma figura sombria, um vulto indefinido, ou até mesmo um rosto que não reconhecem, mas que emana uma malevolência palpável. Essas entidades não agem, não falam, apenas estão. E sua presença é suficiente para preencher o ambiente do sonho com uma tensão insuportável. Alguns descrevem um frio que não é do ambiente, mas um frio interno que congela a alma. Outros, um cheiro peculiar, algo metálico ou o cheiro de terra molhada, mesmo em ambientes fechados. E o silêncio, um silêncio tão profundo que abafa qualquer som, amplificando o batimento do próprio coração, que parece querer saltar do peito. Não são apenas pesadelos, são encontros que se repetem, onde a entidade parece se tornar mais definida, mais presente a cada visita noturna. Aprofundando nessa sensação de ser observado, é como se os sentidos no sonho se aguçassem de uma forma que a realidade não permite. O cheiro, por exemplo, não um cheiro qualquer, mas um aroma específico que te persegue. Um cheiro de enxofre sutil, ou talvez de algo antigo, empoeirado, quase como se você estivesse em um porão esquecido. A temperatura ambiente do sonho é sempre a mesma, um frio que penetra os ossos. Não importa se você está sonhando com um deserto ou com a sala da sua casa. E o silêncio não é a ausência de som, mas um silêncio opressor, pesado, que parece engolir qualquer ruído, deixando apenas a batida frenética do seu coração como trilha sonora. É um silêncio que grita, que avisa que você não está sozinho, e o mais perturbador é que, para algumas pessoas, o sonho não recomeça do zero, ele continua exatamente de onde parou
na noite anterior. É como se houvesse uma narrativa em andamento, um filme que você é obrigado a assistir em parcelas, e cada noite é um novo capítulo. Você se encontra no mesmo corredor, diante da mesma porta ou na mesma floresta, com a mesma sensação de perigo iminente. Não há um reset. A história avança e você é arrastado junto, aterrorizado e impotente, esperando o próximo desdobramento, o próximo encontro com a sombra que te aguarda. Isso não é apenas uma repetição de imagens, é uma progressão, uma jornada forçada por um caminho que você não escolheu. E cada detalhe, cada sensação, cada arrepio parece ser uma pista, uma parte de um quebra-cabeça que sua mente consciente ainda não consegue montar. Voltemos àquela pergunta inicial. E se esses sonhos repetitivos não forem apenas criações aleatórias de um cérebro cansado ou ansioso? E se não forem meros resíduos do dia, processados de forma caótica? E se houver algo mais profundo, algo que nossa ciência ainda não consegue explicar, ou que talvez se recuse a aceitar? Talvez esses padrões não sejam apenas padrões, talvez sejam mensagens de um plano que mal compreendemos, ou de uma parte de nós mesmos que está tentando se comunicar de uma forma que a linguagem da vigília não permite. E se as entidades que alguns relatam encontrar não forem apenas projeções do subconsciente, mas algo mais? Algo que existe em um espaço liminar, entre o sono e a vigília, entre a realidade e o que consideramos ficção. E se seus sonhos estiverem tentando revelar algo sobre você que você ainda não está pronto para aceitar? E se não for seu cérebro criando isso, o que você pensa sobre seus sonhos? Aqueles que se repetem, aqueles que te deixam inquieto mesmo depois de acordar. Você já teve a sensação de que há algo mais neles do que simples atividade cerebral? Compartilhe nos comentários abaixo os seus sonhos mais estranhos, aqueles que insistem em voltar, aqueles que te fazem questionar a própria natureza da realidade. Talvez, ao compartilhar, possamos encontrar padrões que vão além das nossas próprias experiências. Talvez, juntos, possamos começar a desvendar esses mistérios noturnos. Quem sabe o que podemos descobrir quando nos atrevemos a olhar para o que o escuro nos revela. Aqueles sonhos que nos assombram, que nos perseguem através das noites, que se infiltram em nossos pensamentos diurnos, carregam um peso que a ciência convencional muitas vezes descarta como meros subprodutos de um cérebro em repouso. Mas e se a repetição, a persistência dessas imagens, sons e sensações não for um bug, mas uma feature? E se essa insistência for a própria mensagem, um sinal de que algo crucial está tentando romper a barreira do nosso consciente, algo que exige nossa atenção? Pense na história de John, um executivo de sucesso que por anos foi assombrado por um sonho recorrente. Ele se via em uma floresta escura, densa, os galhos retorcidos, formando uma abóbada sombria sobre sua cabeça. No centro dessa floresta,
havia uma clareira, e nela uma árvore antiga com um tronco tão largo que ele não conseguia abraçá-lo. A árvore estava seca, morta, mas John sentia uma estranha atração por ela, uma necessidade de tocá-la. No sonho, ele estendia a mão, mas antes que seus dedos alcançassem a casca áspera, uma névoa densa e fria o engolia, e ele acordava em pânico, o coração disparado. John, um homem pragmático, inicialmente ignorou o sonho, atribuiu ao estresse do trabalho, à ansiedade de suas responsabilidades. Mas o sonho persistia. Noite após noite, a floresta se tornando cada vez mais real, a sensação de frio mais penetrante. Ele tentou de tudo: chás calmantes, meditação, terapia. Nada funcionava. O sonho era implacável, até que um dia, durante uma viagem de negócios, ele se viu, por acaso, em uma pequena cidade no interior, com um tempo livre inesperado. Decidiu fazer uma caminhada em uma trilha local. Para sua surpresa, a trilha o levou a uma floresta que era a imagem espelhada de seus sonhos. A mesma escuridão, os mesmos galhos retorcidos. E no centro, uma clareira, e ali, imponente e seca, estava a árvore de seus pesadelos. John sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era medo, mas uma profunda sensação de reconhecimento, de destino. Ele se aproximou da árvore, a névoa fria de seus sonhos parecendo pairar no ar. Estendeu a mão. Desta vez, não acordou. Seus dedos tocaram a casca áspera e, naquele instante, uma torrente de memórias esquecidas o inundou. Memórias de sua infância, de um trauma que ele havia reprimido por décadas, um acidente na floresta que havia tirado a vida de seu irmão mais novo. A árvore morta e seca simbolizava a parte dele que havia morrido naquele dia, a culpa que o corroía silenciosamente. O sonho não era um pesadelo, mas um convite, uma jornada forçada de volta ao ponto de origem de sua dor, uma tentativa de seu subconsciente de confrontar o que ele havia enterrado. A história de John não é única. Muitos relatam experiências semelhantes, onde a repetição de um sonho os leva a uma revelação, a uma compreensão de algo que estava oculto, seja um trauma, um desejo reprimido ou até mesmo um aviso. O que parece ser uma tortura noturna pode ser, na verdade, uma forma de comunicação, uma linguagem universal do inconsciente, que transcende as barreiras da lógica e da razão. E se essa linguagem não for apenas interna? E se, como alguns teóricos e tradições espirituais sugerem, o reino dos sonhos for um portal, um espaço onde a linha entre o eu e o outro se torna tênue? E se as entidades que nos visitam nos sonhos, menos as figuras sombrias, os guias luminosos, os animais falantes, não forem meras projeções de nossa psique, mas manifestações de algo que existe além dela? Pense nos sonhos lúcidos, onde o sonhador se torna consciente de que está sonhando e pode, em certa medida, controlar o ambiente onírico. Essa capacidade de interagir ativamente com o sonho sugere que há um nível de consciência operando mesmo durante o sono.
profundo, uma consciência que pode ser treinada para ir além da mera observação passiva. E se, ao invés de apenas observar, pudéssemos interrogar, e se pudéssemos perguntar à figura sombria, à árvore seca, à floresta densa, qual é a sua mensagem? A ideia de que os sonhos são mais do que apenas atividade cerebral aleatória não é nova. Culturas antigas, de xamãs a filósofos, sempre atribuíram grande importância aos sonhos, vendo-os como mensagens divinas, profecias ou guias para a vida. Para eles, o mundo dos sonhos era tão real quanto o mundo da vigília. Se não mais, eles compreendiam que a mente consciente, com suas defesas e racionalizações, muitas vezes bloqueia verdades incômodas. O sonho, por outro lado, bypassa essas defesas, apresentando a verdade em sua forma mais crua e simbólica. Talvez a questão não seja se os sonhos têm um significado, mas sim se estamos dispostos a ouvi-los. Estamos tão condicionados a buscar explicações lógicas e científicas que descartamos automaticamente o que não se encaixa em nossos paradigmas. Mas o universo e a mente humana são vastos e misteriosos. Quem somos nós para ditar os limites do que é possível? Então, da próxima vez que um sonho se repetir, da próxima vez que aquela imagem, aquela sensação, aquele arrepio te visitar novamente, não o descarte, não o ignore. Ao invés disso, pare, respire fundo e pergunte-se: o que isso está tentando me dizer? Que parte de mim está clamando por atenção? Que mensagem do além ou do interior mais profundo está tentando romper para a superfície? Talvez a chave para desvendar os mistérios de nossos sonhos não esteja em análises complexas, mas na simples abertura para a possibilidade de que há mais do que os olhos podem ver e mais do que a mente consciente pode compreender. E talvez, ao fazê-lo, possamos não apenas decifrar nossos sonhos, mas também descobrir verdades profundas sobre nós mesmos e sobre o universo que habitamos. O convite está feito. O que você fará com ele?